Boa noite, doutor Matheus, tudo bem? Tô bem, e você? Muito bem também. Tá calor aí, doutor Gabriel? Um pouquinho, viu? Tá Hoje quente. ainda deu uma amenizada, né? Mas semana bem quente, né? Agora no final do dia que deu uma melhoradinha, né? Um tempinho É, de a chuva, tendência agora é dar uma tomara que venha a amenizada nesse chuva, assunto. né? Aqui na nossa região, o pessoal planta amendoim, estamos na época aí, né? Do plantio de amendoim, de soja. Então, tomara que ela venha. Para poder Doutor ajudar Gabriel, também, né? Para o tema da desenvolver nossa essa. live hoje é a empenhorabilidade da pequena propriedade rural. Você já ouviu falar disso, doutor Gabriel? Conheço pouco, viu, doutor Matheus? Conhece um pouco, né, doutor? Conheço um pouquinho. Já ouvi falar em algum lugar. Já viu falar, né? Soa familiar, né? Então, para quem não Um conhece a pouquinho. gente, fiz uma breve apresentação. O Dr. Gabriel e eu trabalhamos com o direito agrário e do agronegócio, né? Trabalhamos especificamente com essa fatia do mercado jurídico. E a gente está aqui brincando porque o tema da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é justamente o arroz com feijão aqui do escritório, é o que nós fazemos todos os dias. Não tem um dia útil nesse escritório que não entra para nós aqui um processo de declaratória de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que nós não trabalhamos com o tema, né? Seja a nível de pesquisa, estudando a jurisprudência dos mais de 17 estados nos quais hoje nós atuamos, seja a nível prático profissional mesmo, ali na lida, na trincheira da advocacia, no ajuizamento das demandas dos produtores rurais. Eu sempre digo que o tema da empenhorabilidade da pequena propriedade rural, embora ele seja conceituado pela doutrina e para fins acadêmicos dentro do ramo do direito agrário, que vai lidar com direitos reais, ele também é um tema muito ligado ao direito do agronegócio. Por quê? Na verdade, a pequena propriedade rural é aí, muito embora não pudesse, né, mas é o principal garantidor das cédulas de produto rural, das negociações feitas com bancos, casas de insumo, lojas de insumos agrícolas, cooperativas, né? Então, o que acontece? A pequena propriedade rural é quase que um instrumento de crédito, né? Quase que um instrumento garantidor de crédito, porque o pequeno produtor rural ou o médio produtor rural, ele quer tomar um crédito, seja a nível de pecúnia, né? Ou seja dinheiro pegado lá no banco, na cooperativa, ou mesmo em insumos agrícolas, né, como agrodefensivos, adubos, tal. Ele vai lá, assina a CPR e nessas transações do agronegócio acaba colocando como garantia real, às vezes em hipoteca, às vezes em alienação fiduciária, a sua pequena propriedade rural, né? Então, o proprietário de uma pequena propriedade rural hoje, ele a utiliza como um instrumento facilitador, né, para a tomada do crédito. E é aí que nós vemos a grande maioria dos problemas acontecerem, né, porque aí ele não consegue pagar esse crédito por N fatores, né, seja uma geada, seja uma seca drástica como essa que nós estamos vivendo, seja uma praga, enfim, N fatores, ou ainda consegue produzir, mas não tem comercialização disso, né, o preço, o valor de mercado da saca e da caixa, enfim, da arroba, está muito abaixo dos custos de produção, questões cambiárias, questões de dólar, enfim, por N situações que podem, ao longo da cadeia aí acontecerem, e ninguém quer saber. O banco não quer saber, a cooperativa não quer saber, o risco, a gente sempre fala isso nas nossas lives aqui, o risco é todo absorvido pelo pequeno produtor, né? Ele que produziu, ele que vai estar ali, tá trabalhando para uma questão de soberania nacional, porque a questão alimentar é uma questão de soberania nacional, né? Ter autossuficiência alimentar é uma questão de soberania nacional. Ele está trabalhando em prol, então,
de todo o país, né, da subsistência de todo o país, e ele assume sozinho todo o risco. Ele assume sozinho. Se não der certo, o banco não vai tomar prejuízo, a casa de insumo não vai tomar prejuízo, a cooperativa de crédito rural não vai tomar prejuízo. Quem vai tomar prejuízo vai ter que arcar com tudo é o pequeno produtor rural. E se ele não tiver cash, se ele não tiver caixa para conseguir se segurar, ele vai perder até o pouco que ele tinha. Vai perder aquela pequena propriedade rural que era a garantia de subsistência da sua própria família, né? E nós sabemos que o produtor ele não planta, pois não. Não, doutor, só queria ressaltar também que nesses casos, quando a gente fala em garantia, quando a gente tem a perca, quando o produtor ele não é assessorado, pode significar, na verdade, no fim da atividade produtiva dele para sempre. Se esse cara ele perde o imóvel dele, onde ele desenvolvia atividade produtiva, porque deu em garantia, é uma questão que a gente vê muito acontecer na prática, que olha, nunca mais plantei porque onde eu plantava, a minha terra que eu tinha, eu perdi. Então pode ser até mesmo um encerramento da atividade de forma definitiva, né? Sim, infelizmente, isso não é uma coisa difícil de se ver, isso é rotina, né? A gente vê muito. E o pior, doutor Gabriel, o que me deixa mais consternado diante disso tudo, é que muitas vezes a perda dessa propriedade ela ocorre por falta de experiência das pessoas que conduziram o processo desse pequeno produtor. Falta de experiência prática, falta de especialização no trato, no manuseio da matéria, né? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Nós vamos falar de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais são os requisitos, né? Estou vendo aqui, tem até uma pessoa comentando, ó, o que aconteceu com a minha família? Perdemos tudo e hoje não temos mais nada, justamente por isso. Não basta você ter o direito, né? Ele tem que ser alegado da forma correta. O que acontece muitas vezes, e o Dr. Gabriel, que é especialista no assunto, só lida com isso durante todos os dias, ele lida com essa matéria, ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Qual que é o grande problema que nós enfrentamos, a grande dificuldade que nós enfrentamos, não é só o profissional advogado, tá bem? O juiz de direito também faz muita confusão quando a gente vai falar da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. E por que isso? Porque a pequena propriedade rural ela é impenhorável por duas teses. Uma delas é a do bem de família e a outra é aquela que está ali esculpida no inciso 26 do artigo 5º da Constituição. Né? O que acontece? Muitas vezes, o pedido que é feito perante o judiciário, ele é feito baseado no bem de família. Então, o que acontece? O banco, a cooperativa de crédito, enfim, vai lá e pede a penhora da pequena propriedade rural. O juiz faz o quê? Ele intima a parte interessada para que ela manifeste a sua defesa. Na sua defesa, o que ela faz? Ela vem ao juiz e fala, olha, a minha propriedade ela é impenhorável porque é bem de família. Veja bem o problema aqui. A lei do bem de família, ela traz uma série de requisitos, como, por exemplo, ser o único imóvel, ou, um outro exemplo, ser o imóvel de residência da família. E muitas pessoas não cumprem esses requisitos. Então, quando ela vem, por meio de defesa, e fala, olha, a minha propriedade não pode ser penhorada porque ela é bem de família, e ela não consegue comprovar, primeiro, que é o único imóvel, segundo, que a família reside, ela não vai ganhar mesmo. Aí o banco, a cooperativa, vai realmente conseguir ter êxito na sua execução, porque houve uma falha da assessoria do produtor rural no momento de fazer as alegações da defesa. Outra coisa que a gente vê muito, que ainda que você more na propriedade, que ela seja seu único imóvel, que ela esteja dentro do tamanho legal para ser considerada pequena propriedade rural, ou seja, se enquadra dentro dos requisitos da lei de bem de família, a própria lei de bens de família traz no seu texto uma exceção. Ela diz, é impenhorável desde que não seja dado em garantia. E aí você pega lá a propriedade, na matrícula da propriedade, e vê o quê? Que ela foi dada em garantia real, ou em hipoteca, ou em alienação fiduciária, e aí você, mais uma vez, quebra toda a sua tese de defesa. Porque quando o banco te executa em juízo e busca essa propriedade,
e você diz para ele, olha, banco, você não pode penhorar porque é bem de família, o juiz vai olhar a lei de bem de família e vai falar assim, opa, peraí, a lei de bem de família é clara, ela diz expressamente que a pequena propriedade rural, se for um único imóvel, se for residida pela família, é impenhorável desde que não tenha sido dada em garantia real para a satisfação de uma dívida. E você deu em garantia, você deu em hipoteca, você deu em alienação fiduciária. Então, mais uma vez, você não tem esse direito, não se reconhece esse direito. Então, como a pergunta que foi feita aqui há pouco, por que eu perdi, então, a minha propriedade? Por que ela é impenhorável? Por que a lei me garante esse direito? E ainda assim nós vemos, todos os dias, produtores rurais perdendo as suas propriedades no Brasil, porque não alegam o direito da forma correta. Alegam em cima dessa questão do bem de família, que é uma questão geral, que não é específica para a pequena propriedade rural. Tá? Então, você procura por profissionais generalistas que vão tentar colocar, esculpir, demonstrar o seu direito em cima de uma lei geral, que é de direito civil, que vale para tudo que é tipo de bem, não só especificamente para o pequeno imóvel rural, e aí você acaba tendo problemas, enfrentando problemas de divergências técnicas que a própria lei na qual você está se fundamentando não te ampara, não te dá o abrigo que você precisa. Ah, Matheus, então como é que eu faço? Você tem que fazer o seu pedido a sua declaração, pedido de declaração de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, baseado no que diz a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, e o Código de Processo Civil, o artigo 833, inciso 8º do Código de Processo Civil. Por quê? Primeiro, esses dispositivos que eu estou citando para você aqui agora, tanto o inciso 26 do artigo 5º da Constituição, quanto o inciso 8º do artigo 833 do Código de Processo Civil, eles só trazem dois requisitos. Ela tem que ser pequena e trabalhada pela família. Pronto, acabou. Né? Então, não tem aquele requisito de ser um único imóvel, não tem aquele requisito de ser residência da família. Já te deixa muito mais fácil, muito mais claro. Segundo, não traz a exceção de que ela é impenhorável somente se não tiver sido dada em garantia real. Tá bem? Então, a pequena propriedade rural, se você pede que ela seja declarada impenhorável com base no artigo 5º, inciso 26 da Constituição, ou do artigo 833, inciso 8º do Código de Processo Civil, esses dispositivos não trazem aquela exceção que a lei de bem de família traz, no sentido de que é impenhorável somente se não for dado em garantia. Tá atrás aqui, hoje, inclusive, eu li um acórdão sobre isso, de um cliente nosso aqui, lá de Lavras, Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecendo que a impenhorabilidade, veja bem, do artigo 833 do Código de Processo Civil é absoluta. Olha a diferença. Inclusive no acórdão, depois eu vou até disponibilizar aqui o número para vocês poderem fazer essa pesquisa. No acórdão, o desembargador relator ele diz o seguinte: houve um embaralhamento, ele usa essa palavra, desembargador relator, doutor Gabriel, um embaralhamento entre impenhorabilidade do bem de família e impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Houve uma confusão. Por quê? O juiz de primeiro grau não tinha concedido a liminar do nosso cliente, dizendo que não era o imóvel de residência da família. E nós batemos em cima do seguinte: eu não falei isso em momento nenhum. Eu nunca aleguei que esse era o imóvel de residência da família. Eu não estou fazendo um pedido de declaração de impenhorabilidade baseado na lei de bem de família. Porque os juízes são tão acostumados a verem esses pedidos de impenhorabilidade baseados na lei de bem de família, que mesmo quando você faz um pedido fundamentado em um artigo diverso, ele decide como se você tivesse feito o pedido em cima da lei de bem de família. Então você precisa especificar, você precisa deixar bem claro para o juiz que o seu pedido não está fundamentado na lei de bem de família. Seu pedido está fundamentado no artigo 833 do Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso 26 da Constituição. E aí o juiz fala, não, bem de família, não é um único imóvel, então não reconheço que é bem de família. Não tem que reconhecer mesmo que é bem de família. Eu nunca pedi para ser feito reconhecimento de bem de família. Eu pedi para que seja reconhecido impenhorável. Como a pequena propriedade rural é impenhorável ou por ser bem de família ou por ser pequeno, há uma confusão muito grande nesse sentido. E aí as pessoas perdem seu patrimônio
como aconteceu aqui no caso da moça que acabou de interagir com a gente aqui na live. Não é o seu caso, não é o único, nós vemos isso todos os dias aqui no escritório. A pessoa fala, nossa, se eu soubesse disso, se eu tivesse ciência disso, se eu conhecesse a lei, se eu conhecesse esse texto de lei, se eu soubesse que era assim que tinha que fazer a alegação, talvez eu não tivesse, minha família não tivesse perdido. Sim. E aí o desembargador, nesse acórdão que eu li hoje, inclusive comentei com o Dr. Gabriel mais cedo sobre esse acórdão, ele diz o seguinte, houve um embaralhamento, uma confusão feita pelo juiz de piso, ou seja, pelo juiz da causa, e esse embaralhamento acabou confundindo a impenhorabilidade que foi pedida. Na verdade, o juiz disse que não ia dar a impenhorabilidade do bem de família, mas o advogado nunca tinha pedido o bem de família, o advogado tinha pedido a impenhorabilidade do artigo 5º. Reconheceu o erro e concedeu a liminar. E aí, só respondendo aqui, isso gerou, sim, jurisprudência, né? Jurisprudência. Nesse caso específico que eu estou te citando, é lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas nós temos clientes no Brasil todo e temos jurisprudência do Brasil todo nesse sentido. E mais do que isso, temos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião máximo da lei federal do nosso país. Então, além da jurisprudência nos tribunais locais, nos tribunais regionais, tá? Isso eu estou falando de tribunais de justiça estadual, TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, porque a pequena propriedade rural também é empenhorável em relação a dívidas trabalhistas. Nós temos casos aqui no escritório nesse sentido, tá? Então, Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Federais, tá? Existe jurisprudência consolidada nesse sentido. Não bastasse isso, temos jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo isso. Só um minutinho aqui. Reconhecendo que a pequena propriedade rural é impenhorável, absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso 8º do Código de Processo Civil. Você pode dar um Google aí, tá? Você não precisa confiar na minha palavra, você pode fazer a sua autodiligência, a sua auto-due diligence e olhar aí no Google. Pesquisa aí, artigo 833, inciso 8 do Código de Processo Civil. O que vai estar escrito lá? Mais ainda, pesquise lá, artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal. Dê uma olhada lá. Pesquise sobre impenhorabilidade da pequena propriedade rural, baseado no artigo 5º, inciso 26. Joga no Juiz Brasil, joga no Google, e você vai ver que o que eu estou te falando é a realidade. Joga o meu nome no Google, o nome do Dr. Gabriel no Google, você vai encontrar um monte de processos nos quais nós atuamos, conjugados nesse sentido. Né? Então, realmente, o diferencial aqui que eu estou te dizendo para quem acompanha as nossas lives é o poder conversar com profissionais que lidam com isso dia a dia. Não é uma coisa que a gente aprendeu lendo um livro, que aprendeu, não é só uma teoria. Nós lidamos com isso no nosso dia a dia aqui no escritório. Todos os dias, não aparece de vez em quando, todos os dias e mais, só lidamos com isso, só mexemos com isso. Então, nós não ficamos constrangidos de forma alguma com qualquer tipo de pergunta que possa surgir, porque com certeza nós já lidamos com algo parecido, né? Doutor Gabriel, vou deixar o senhor E o mais interessante, né, doutor? Não, só completando agora, que o mais interessante é que a gente, na teoria, a gente conhece, a gente explica na teoria e hoje a gente consegue fazer na prática, né? A gente tem um respaldo de inúmeras decisões favoráveis aqui no nosso escritório, em inúmeros sentidos da impenhorabilidade, inúmeras fases processuais. Então, hoje, além da teoria que a gente tem, na prática, que é onde vale, né, a gente vem conseguindo decisões judiciais, porque o tema da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é uma coisa que a gente gosta de falar para os nossos clientes também. Ele sofreu uma importante mudança, um importante reforço, né, recentemente, em março, que foi o tema 961 do STF, que foi também onde, respondendo também a nossa ouvinte, quem está assistindo a gente, que fez a pergunta, hoje, se você pesquisar pelo tema 961 do STF, você vai encontrar tudo o que a gente está falando aqui, você vai encontrar decisões dos ministros do STF, ministros do STJ, dentro do próprio processo, dentro das próprias decisões deles,
trazendo essa diferenciação que o Dr. Matheus apresentou aqui entre a impenhorabilidade do bem de família e a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Eu lembro muito bem, doutor, que há um tempo atrás, ainda quando estava para finalizar a faculdade, que quando já tinha as movimentações desse tema, ainda não tinha sobre a impenhorabilidade, ainda a gente não tinha uma jurisprudência tão assertiva quanto tem hoje, e as perguntas que você recebe de profissionais da área do direito, elas também são com essa dúvida. Olha, mas por que tem a impenhorabilidade do bem de família, então? Por que tem essa diferença? Eu lembro que eu recebi uma pergunta bem no começo antes ainda de iniciar a confecção desse trabalho acadêmico, do orientador, ele falando, olha, entendi o seu tema, quando você vai falar, falei o tema que eu queria conversar, entendi, mas esse tema não esbarra na má-fé processual, porque, veja, se a pessoa deu em garantia, como que isso fica atrelado ao direito civil, à boa-fé do contrato, como que isso não esbarra? E aí é o que a gente começa explicando para os nossos clientes que, pelo fato da gente ter essa impenhorabilidade advinda da Constituição Federal, hoje a Constituição Federal no ordenamento jurídico brasileiro, ela é a nossa lei mais importante, ela é a Carta Magna, é ela quem gere todo o ordenamento jurídico. Na pirâmide de Kelsen, se tiver alguém dentro do mundo jurídico que está assistindo a gente, vai lembrar daqueles primeiros anos de faculdade. Então, a Constituição Federal, ela fica no topo. E a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ela está num rol dentro da própria Constituição Federal, que são direitos privilegiados, que são os direitos fundamentais, né? São os direitos invioláveis que a gente tem no Brasil. Inalienáveis, imprescritíveis, intransmissíveis. São direitos, são cláusulas pétreas, né? A gente não pode ter uma alteração nessa questão. Então, a gente está tratando aqui de um direito absoluto. E isso não sou eu quem está falando, não é o Dr. Matheus quem está falando. Como ele disse, a gente tem muita tranquilidade para falar do assunto e falar para vocês. Não precisa acreditar em mim. Dá uma pesquisada, dá um Google sobre o tema. Você vai encontrar inúmeras decisões mostrando a diferenciação, mostrando o que acontece de diferença. O Dr. Matheus estava comentando sobre os casos que a gente tem aqui no escritório. E o interessante de você ter um advogado especialista em direito agrário e agronegócio para tratar essas questões. Porque uma coisa que ocorre nos processos, e que aí a gente tem que matar direto na raiz, agora contando um pouco processualmente, tirar essa confusão que o juiz pode fazer entre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e a impenhorabilidade do bem de família logo no começo. Logo na peça inicial, você vir demonstrando isso, você vir com as jurisprudências que demonstram isso, e principalmente, que é o que a gente faz aqui no escritório, em situações que ainda assim o magistrado ele dá tendências de que ele está fazendo essa confusão. Porque ao decorrer do processo, ao decorrer dos despachos, ao decorrer da documentação que o juiz pede, a gente consegue visualizar, a gente tendo essa experiência, a gente sabendo que eles costumam, né, alguns juízes, alguns magistrados, eles fazem essa confusão, a gente consegue perceber quando uma decisão dele, quando um despacho dele, quando ele pede alguma coisa que está direcionada a isso. Eu lembro de um caso aqui no escritório em que um juiz foi determinar a audiência de instrução, foi dividir o ônus da prova, distribuir o ônus da prova, determinou que o nosso cliente comprovasse que não era o único imóvel que ele tinha no nome. Aí foi que a gente, nossa visão especialistas como temos aqui, foi que a gente percebeu, olha, se a gente deixar isso passar para frente, se o juiz está pedindo essa comprovação de um requisito que não é da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a gente pode ter problemas futuros. Lembro em uma conversa com o Dr. Matheus, a gente fez um recurso dessa decisão, conseguimos esse no tribunal em segunda instância, onde os embargadores eles falaram, olha, o fulano ele não tem que comprovar que é o único imóvel dele. Por quê? Porque isso não é requisito. Ele pode ter um, pode ter dois, ele não precisa morar, não é requisito. Então, é muito interessante a gente traçar
delimitadamente quais são os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Para quê? Para que não se faça essa confusão. Essa é a principal confusão que a gente tem, mas a gente vê muita coisa que foge dos requisitos. A gente vê muito advogado, tanto labutando a favor das instituições financeiras, em resposta às nossas peças, ou em outras coisas que a gente vê, trazendo aos autos requisitos que não fazem parte da impenhorabilidade da propriedade rural, assim como quando a gente vai analisar casos como dessa pessoa que comentou aqui na live, que olha, mas por que eu perdi minha propriedade então? Eu sei, meu advogado falou para mim que era impenhorável, meu advogado da época falou que ele ia alegar a impenhorabilidade, a gente chegou a comentar disso, por que não deu certo? Aí a gente vai analisar isso. Confundiu a impenhorabilidade, usou a impenhorabilidade do bem de família. A gente tem clientes aqui que quando chegam para conversar com a gente, eles falam, não, mas é impenhorável porque é bem de família, né? É impenhorável porque eu moro. Aí a gente tem que trazer já para o cliente mostrando essa diferença. Essa muito provavelmente é a maior diferença que a gente tem nessa questão e um ponto que precisa ser muito bem defendido. Olha, a gente não está falando da impenhorabilidade do bem de família, a gente está falando da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, pelo artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, pelo 833 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque os requisitos são apenas dois. Os requisitos para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é ter menos de 4 módulos fiscais, tá? 4 módulos fiscal, unidade de medida em hectares, cada cidade tem um módulo fiscal, ter menos do que 4 e ser explorada economicamente pelo proprietário e pela sua família. Então, os requisitos são só esses. A gente não precisa comprovar, olha, mas é o único imóvel, isso não interessa, reside, não reside, isso não interessa, isso é toda uma discussão para a impenhorabilidade do bem de família. Então, os requisitos hoje, doutor Matheus, a gente tem muito bem delimitado, como o doutor bem sabe, são apenas dois. Eu lembro que até em uma conversa com um dos estagiários aqui do escritório, dos nossos colaboradores, conversando com ele veio tirar uma dúvida. Eu falei, doutor, eu entendo que a gente fala que são só dois requisitos, mas eu fui ler o texto, o artigo 5º, o inciso 26, eu fui dar uma lida lá, ele fala também de uma questão de origem da dívida. Isso não é um requisito, porque o texto do inciso 26 da Constituição Federal, ele fala, a pequena propriedade rural assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora de dívidas oriundas da atividade produtiva do imóvel. E o que a gente mostra, o que eu mostrei para esse colaborador aqui do escritório, e o que a gente faz nas nossas peças também, olha, pouco importa para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural a origem dessa dívida. O Dr. Matheus bem disse, a gente atua aqui até na Justiça do Trabalho, buscando questões da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Obviamente, sempre dentro do direito agrário e agronegócios, as questões que a gente tem aqui na Justiça do Trabalho são de clientes que sofreram execuções, foram condenados em processos trabalhistas, sofreram a execução na Justiça do Trabalho e buscaram a penhora do imóvel. Por que hoje não tem importância, não tem valor jurídico se a dívida é uma dívida trabalhista, se ela é oriunda de crédito rural, se ela é oriunda de crédito pessoal, se dentro de qualquer processo, qualquer tipo de execução foi pedida a penhora do imóvel. Porque o próprio legislador, ao trazer essa definição para a Constituição Federal, ele, na verdade, ele garantiu essa impenhorabilidade absoluta. Por quê? Até fazendo um paralelo com a impenhorabilidade do bem de família, que a gente encontra essa resposta do porquê são só os dois requisitos e do porquê não importa a origem da dívida, seja ela qual for. Se cumprir, se for menor que 4 módulos fiscais, for explorado economicamente, é impenhorável. Porque o bem de família, como o Dr. Matheus bem disse, ele tem restrições. Um dos impedimentos para a impenhorabilidade do bem de família é se essa dívida for oriunda, por exemplo, do financiamento do imóvel. Então, o que o legislador, ao trazer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ele fez? Ele falou, olha, mesmo que a dívida for oriunda da atividade produtiva, oriunda do imóvel, ela é impenhorável. Então, se ela é impenhorável, até mesmo para onde há exceção da impenhorabilidade do bem de família, quem dirá para as outras dívidas, né?
Então, hoje a gente tem pacificado também, podem pesquisar, o STJ é bem conciso quanto a isso, a gente não tem mais as questões de dúvidas se tem um terceiro requisito ou não. Hoje é bem delimitado que são só os 2 requisitos. Então, hoje os requisitos são somente ter menos de 4 módulos fiscais e ser explorado economicamente pela família do proprietário. Por que eu trago também o requisito? Doutor, o requisito fala em trabalho. Por que você fala em exploração, né? Bom, o primeiro requisito da impenhorabilidade, que é o tamanho, isso é bem tranquilo. É um requisito objetivo. Agora, o que a gente tem quanto ao segundo requisito? Porque se a legislação fala em trabalho familiar, por que o doutor Matheus, por que a gente aqui trata como exploração? Exploração do imóvel. Porque essa questão de trabalho, embora esteja na Constituição Federal, embora esteja no Código de Processo Civil como trabalho, ela remete a exatamente trabalho manual. Ela remete à ideia de que o produtor rural, ele teria que ir lá plantar, ele teria que ir lá, se ele cultivasse gado, alimentar o gado, ele teria que ir lá trabalhar de fato, colocar a mão na massa. Hoje o entendimento consolidado também, e está aí mais uma das coisas porque é necessário um especialista no assunto. Hoje os tribunais superiores do Brasil, eles trazem o entendimento de que esse trabalho, na verdade, ele é a exploração econômica desse imóvel. É você cumprir a função social do imóvel. Porque a função social do imóvel, você precisa dar uma destinação ao imóvel, você precisa explorar ele economicamente. É você fazer essa exploração da maneira que for melhor para a sua atividade. Olha, arrendamento, doutor, eu arrendo o imóvel, é empenhorável. Você está explorando o imóvel, é empenhorável. Olha, eu não trabalho efetivamente lá, através de parceria, é empenhorável. Se você explorar economicamente o imóvel, hoje a gente tem essa questão da empenhorabilidade. Então, por isso que a gente traz 2 requisitos, são os 2 requisitos que a gente conversa dessa forma. A gente não fala que são os requisitos exatamente como estão escritos lá, porque a gente entende como funcionam as decisões judiciais hoje, como funcionam os tribunais. Hoje, se você tiver um imóvel menor do que 4 módulos fiscais e explorado economicamente pelo proprietário e pela sua família, a gente está falando de um imóvel absolutamente empenhorável. Doutor, mas eu dei em garantia. Não importa. A gente tem um imóvel absolutamente empenhorável. Isso diz o STF, isso diz o STJ, isso dizem os mais diversos tribunais de justiça que a gente tem pelo país, dos estados. E juízes de comarca também, quando eles não fazem essa confusão, eles entendem essa impenhorabilidade. E a gente está caminhando cada vez mais para que essa ideia, para que essa impenhorabilidade, ela seja cada vez mais aceita, digamos assim, né? Que ela seja cada vez mais respeitada. Por quê? Porque a gente tem evoluções recentes da jurisprudência e são evoluções constantes. Eu costumo conversar com alguns clientes mais antigos nossos, que eles falam, doutor, tô com um caso assim, dessa forma. Eu costumo falar com eles, olha, quando a gente conversou, já mudou muita coisa. Então, mas já mudou para melhor para o produtor rural. Por exemplo, hoje a gente tem uma decisão recente que tende a virar jurisprudência, que tende a virar uma aceitação dos demais tribunais, de que se o imóvel ele excede os 4 módulos fiscais, a área dos 4 módulos fiscais ela ainda é empenhorável. Então, por exemplo, se a gente tem um limite de 80 hectares que dão os 4 módulos fiscais, hoje a gente tem jurisprudência, a gente tem entendimento do STJ de que, tudo bem, o módulo fiscal chega a 80, o imóvel tem 84, os 80 hectares são empenhoráveis. Os outros 4, o excedente, não. Mas pelo menos os 80 hectares, eles são empenhoráveis. Então, hoje a gente está conseguindo desenvolver muito bem essa questão para que a gente chegue num consenso de que até o limite dos 4 módulos são empenhoráveis. E até a gente traz essa evolução jurisprudencial até pela forma que foi feito o tema 961 do Supremo. O Supremo Tribunal Federal ele fala, olha, a área de terra, seja ela contínua ou não,
ela é impenhorável até o limite de 4 módulos fiscais. Então, o tema 961, ele abriu esse precedente para esses entendimentos recentes que a gente vem tendo da jurisprudência, ao meu ver, entendimentos completamente assertivos, porque se você tem uma área até 80 hectares, ela é impenhorável, e a de 84 eu posso perder, é um pouco excessivo. Então, compactuo com o entendimento recente dos tribunais, é um entendimento que faz muito jus ao objetivo da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ao objetivo do legislador ao trazer para a nossa legislação essa questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a hiperproteção da pequena propriedade rural, porque o que a gente tem é uma hiperproteção merecida, é uma hiperproteção porque os pequenos produtores rurais, eles movimentam e muito o PIB nacional. A vida que a gente come, o vegetal, o legume, ele vem em grande parte desses pequenos produtores rurais. E a intenção é que a gente consiga proteger esses produtores para que a cadeia não desande, para que a gente tenha cada vez mais produtores rurais conseguindo girar o comércio, girar o agronegócio, que a gente brinca que o agro não para que a gente possa ter a base da nossa sociedade no Brasil, ter a base do nosso PIB intacta, né? Então, hoje, essa questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ela é muito importante também em um cenário da sociedade, não só para os produtores rurais que a gente tem pelo Brasil. Sim, doutor Tem algum Gabriel, comentário aqui, doutor Matheus? Não sei que a gente definiu nessa live aqui, inclusive eu vou fazer até uma proposta aqui para a nossa diretoria de expansão. Nas próximas lives eu quero impulsionar um criativo falando disso, para a pessoa participar da live. Se a pequena propriedade rural é impenhorável, por que a minha foi penhorada? Sabe? Para que as pessoas possam participar da live e entender. Foi penhorada porque não foi alegado o direito da forma correta. Foi penhorada porque não foi feito o que devia ter sido feito do jeito que devia ser feito. Não adianta ir lá e alegar impenhorabilidade em cima de uma lei de bem de família, que nós vimos aqui não vai dar certo. Né? A impenhorabilidade tem que ser alegada de outra forma. Tem que existir outra ferramenta mais assertiva para se fazer isso. Né? Então, inclusive, vou conversar com a diretora de expansão aqui do escritório. A gente vai impulsionar na próxima live, mês que vem, nós vamos falar sobre isso. Fazer um criativo, um vídeo ou uma arte para as pessoas virem participar da live, falando se a pequena propriedade rural é impenhorável, então por que a minha foi penhorada? Quero saber, né? Como a moça aqui perguntou. Né? Espera aí, se eu estou vendo aí, vocês estão falando que é empenhorado, vocês estão falando que tem a garantia, por que lá com a minha família isso não aconteceu? Por que essa não foi a realidade que aconteceu na minha família? Então, na verdade, a pessoa não quer saber o que acontece no Brasil, lá fora, o que acontece. Ela quer saber o problema dela. Né? Por que no meu caso isso daí não foi uma verdade? Por que no meu caso isso daí não aconteceu? Né? E hoje aqui nós explicamos sobre isso. Olha, porque talvez no seu caso, o pedido de impenhorabilidade foi feito com base numa lei que não vale para você. Foi feito com base numa lei de bem de família. E o seu imóvel não é um bem de família. Ele é impenhorável, sim, mas não por ser bem de família, por ser pequena propriedade rural, nos termos do artigo 8º, inciso 26 da Constituição. Como eu disse aqui, como a gente está citando a todo momento, jurisprudência, texto de lei, número do artigo, número do tema do STF, você que está nos assistindo, com certeza, é esclarecido o suficiente para jogar no Google, para jogar no Jus Brasil e ver que ninguém aqui está mentindo para você. Né? Então, achei muito importante a participação da moça que fez a pergunta. Realmente é uma dúvida que a gente sempre está vendo, né? Em alguns criativos que a gente posta, falando algumas mensagens nossas, explicando que a pequena propriedade rural é impenhorável, as pessoas às vezes perguntam, né? Ah, mas se é impenhorável, por que a minha foi penhorada? Por que aconteceu, então, que no meu caso isso aí não foi verdade, né? A gente precisa explicar, a gente precisa avisar. No seu caso, o que acontece é que foi analisada a impenhorabilidade em cima de uma lei que deveria ter sido feita em cima de outra, por isso que é importante a contratação de um especialista, né? E na próxima live, fica aqui meu convite, que o nosso tempo já está acabando, eu não vou me estender, nós vamos falar o que pode ser feito, doutor Gabriel, para a pessoa que já perdeu a propriedade, né? Já penhorou, já leilou,
já expropriou, já perdeu a propriedade, já perdeu a posse, já está com outra pessoa lá. E aí? A Inês está morta? O que eu posso fazer? É porque nós sempre falamos aqui, se você procurar no meu canal no YouTube, Matheus Quezada, Matheus Quessada, Matheus Quezada no YouTube, ou se você for lá, mateusquezada.com, for lá no nosso blog, dar uma olhadinha, você vai ver outras lives como essa que nós fizemos, outros conteúdos semelhantes a esse aqui que nós fizemos, em que nós falamos dos vários momentos em que a impenhorabilidade pode ser alegada. Eu posso alegar a impenhorabilidade antes da dívida vencer, né? Eu estou lá com a dívida, eu acho que eu não vou dar conta de pagar e eu estou preocupado porque eu vou perder minha propriedade. Eu posso fazer a alegação de impenhorabilidade antes da dívida vencer, ou a dívida venceu, mas o banco ainda não entrou com o processo de execução, ainda não está me cobrando judicialmente. Posso fazer nesse momento? Posso fazer nesse momento. O banco já está me executando. Então, no meu prazo de defesa, posso fazer? Posso fazer na defesa. Matheus, o banco está me executando, passou meu prazo de defesa. O que eu faço? Posso alegar? Posso, porque a Constituição Federal trata da matéria como matéria de ordem pública, então pode ser alegada a qualquer tempo, a qualquer momento. Matheus, o advogado que me representava antes já fez um pedido de impenhorabilidade, mas fez em cima do bem de família. Posso fazer outro agora, em cima desse novo artigo que você está me falando, que eu não conhecia? Posso. Então, assim, existem N momentos, claro que a depender do momento e a depender da forma que a pessoa procura a gente, o caso dela, vai estar mais complexo ou menos complexo, com mais chance de êxito ou com menos chance de êxito, mas mesmo quando, após o leilão, após a expropriação da propriedade, tem o que ser feito, dá para fazer a alegação, dá para pedir o cancelamento do leilão, dá para pedir a reversão, ou, no mínimo, dá para pedir que a instituição bancária que fez o leilão de uma propriedade incorretamente, porque se ela leiloou uma propriedade que era empenhorável, ela fez isso de forma incorreta, ela tem que te indenizar financeiramente por isso. Então, assim, existem ferramentas para tudo isso que eu vou deixar para essa próxima live aqui no convite para todo mundo, tá? Hoje nós falamos aqui de uma forma mais introdutória e na nossa próxima live nós vamos abordar essas duas questões. A primeira, se a pequena propriedade é empenhorável, por que a minha foi empenhorada? Anota isso daí, doutora Mariana, que daqui 2 minutos eu esqueço. Se a pequena propriedade rural é empenhorável, então por que a minha foi empenhorada? Por que a do meu vizinho que eu conheço, do meu parente que eu conheço, por que foi empenhorada então se é empenhorável? Nós vamos estar explicando novamente essa questão. Foi empenhorada porque foi feito o remédio utilizado foi errado. Você estava com uma dor de cabeça e usou remédio para dor nas costas, né? Enfim, né? Tem tudo isso. E tá, deu problema, aconteceu o problema, eu perdi a propriedade. O que eu posso fazer? O que dá para fazer agora então? Tem como fazer? Vamos conversar sobre isso aí, tá bem? Eu agradeço todo mundo que participou, tá? Fica meu convite para vocês conhecerem o escritório, tá? Nós temos aí redes sociais, eu tenho meu Instagram, @MatheusQuessada. Como é que é o Instagram do escritório, doutora Mariane? @CQAgroADV é o Instagram do escritório. Tem aí o site do escritório, www.cqagroadvogados.com. Tem o meu canal no YouTube, Matheus Quezada. Você pesquisa lá no YouTube, você vai ver minha carona redonda lá. Sou eu, vai estar lá, tem um monte de conteúdo lá. Tem live minha com o Dr. Gabriel, tem conteúdo só meu, tem quiz de pergunta e resposta. Então, assim, tem bastante conteúdo para quem quiser entender melhor, para quem quiser se aprofundar, para quem quiser realmente ficar aí a par do que está acontecendo, qual que é a jurisprudência que está rolando aí no seu estado, na sua região, quais são as matérias mais atualizadas no momento. Dê uma olhadinha nesse conteúdo que eu estou te dizendo. Essa live vai ficar salva aqui na nossa página, você pode olhar sempre que você quiser, tá? Para você entender. Matheus, tenho dúvida, eu quero conversar com alguém do escritório. Tem como conversar? Tem como conversar gratuitamente aqui com alguém do escritório. É só você adicionar no seu WhatsApp. É 0800 800 8002. Você pode ligar para a gente, telefone, a ligação é gratuita.
ou você pode adicionar esse número e mandar um WhatsApp. Um dos nossos consultores vai falar com você e vai tirar suas dúvidas, especificamente do seu caso concreto, tá? Você vai lá, ó, a doutora Mariane colocou aqui para vocês, ó, o número do WhatsApp. Você vai poder contar o seu caso e perguntar o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Nós não vamos cobrar consulta, nós vamos trocar uma ideia, entendeu? E, de qualquer forma, meu convite para vocês conhecerem o trabalho do escritório aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. A gente está em todos aí, atuamos em quase todos os estados do Brasil. E é isso, fica meu convite para a próxima live. Interessante também, se você quiser mandar um WhatsApp para a gente aí no 0800 800 8002, fala assim, ó, me adiciona no grupo Seja Agro, porque nós temos um grupo no WhatsApp chamado Seja Agro, em que a gente compartilha conteúdos naquele grupo, e é um grupo só de produtores rurais, tá? Estamos nós lá, advogados, e o resto do pessoal que participa do grupo é tudo produtor rural, todo mundo que está nessa mesma situação, que convive com esses mesmos problemas diários, tá? Então, é um lugar muito legal, muito agradável de estar, tá? Se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, se ainda não faz, manda um WhatsApp aí para o número 0800 800 8002. Fala, oi, tudo bem? Eu assisti a live do Dr. Matheus, eu queria participar do grupo do WhatsApp. Manda lá e a gente vai te adicionar. A doutora Mariane falou que vai deixar o link do grupo aqui nos comentários aqui. Então, fica esperto aí que tá subindo. Ó. O link do grupo, tem que clicar aí, você vai direto lá do WhatsApp. Enfim, estamos sempre à disposição. Eu, quanto o Dr. Gabriel, nós temos uma equipe grande aqui e a gente consegue atender todo mundo com bastante carinho, com bastante empatia, caso a caso. E fica, então, meu convite e meu compromisso. A próxima live nossa, doutor Gabriel, vai ser esse tema. Se a pequena propriedade rural é empenhorável, por que a minha foi empenhorada? A pergunta aqui que eu achei super pertinente, né? Pertinente. Que no meu caso isso aí não foi verdade, né? E o que eu posso fazer agora? Que já piorou, que já leiloou, né? Existe um remédio para esse momento, né? Então fica aqui meu convite, espero que todo mundo que estiver aqui participe. Acho que a maioria das nossas lives o pessoal acaba assistindo depois, não participa aqui presencialmente agora no momento que ela está acontecendo, mas depois a gente deixa salva nas nossas páginas e muita gente assiste, muita gente comenta. Então, mesmo que você não está assistindo aqui ao vivo agora, está assistindo lá num segundo momento, participa, tá? Das nossas outras lives. Entra aí no grupo Seja Agro, manda comentário, manda pergunta, a gente responde e responde rápido, tá? Não fica mais de um dia sem resposta de forma alguma. Nossa equipe aqui está toda preparada para fazer esse atendimento. Doutor Gabriel, muito obrigado, sempre um prazer dividir esse espaço aqui com você, tá? É muito igualmente, doutor, eu agradeço. Como eu digo, né? É a pessoa que está ali na lida, né? Que eu respondi aqui. A gente não tem constrangimento nenhum em responder esse tipo de pergunta, porque é pergunta que a gente recebe todo dia. A gente não faz live todo dia, mas atende cliente todo dia. Então, todo dia a gente recebe esse tipo de pergunta, todo dia a gente lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de caso, e estamos aqui para ajudar. Muito obrigado, doutor Gabriel. Boa noite. Vou dar um espacinho aqui para o senhor se despedir. E é isso aí. Valeu para todo mundo que participou. Obrigado, doutor Matheus. Uma boa noite também. Queria agradecer a todo mundo que participou. E como o doutor Matheus disse, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com o nosso escritório. Se você estiver vendo essa live, não estiver vendo ao vivo, estiver vendo depois, manda uma mensagem para a gente. A gente tem uma equipe profissional para atender vocês, equipe profissional especializada, que entende muito do assunto. Próxima live, combinado o tema então com o Dr. Matheus, a gente vai falar mais de empenhorabilidade, vai falar desses efeitos, de por que acontece no caso, não acontece no outro. Então, vamos trabalhar bastante em cima disso para estar sempre trazendo informações para vocês, informações de qualidade e que realmente funcionam, né? Dr. Matheus, queria agradecer novamente o espaço, uma boa noite, é sempre bom poder dividir essas informações com o doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite.